1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler o versículo todo, mas eu quero chegar lá embaixo. Diz assim o texto sagrado: a um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda, é isso aí que nós vamos aprender hoje, ó. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. Este é o dom espiritual que vamos aprender hoje, o dom das línguas estranhas. Quem já ouviu alguém falando em línguas estranhas aí na igreja ou no monte? Vamos entender sobre isso hoje? Hoje nós vamos ter aqui um discernimento. Como que isso funciona? Como que isso acontece? Primeiro de tudo, é importante você entender que a Bíblia Sagrada, ela aborda dois tipos de línguas. Dois tipos de línguas. Ela vai falar das línguas humanas e ela vai falar das línguas espirituais. O que Paulo está abordando aqui em 1 Coríntios são as línguas espirituais. Sobre isso que nós vamos tratar hoje. Porém, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos 2, a Bíblia diz que estava acontecendo uma grande festa em Jerusalém, na cidade, e vieram pessoas do mundo inteiro para aquela festa. Judeus do mundo inteiro. Hoje em dia ainda acontece isso. Quando eles têm as festas mais tradicionais em Israel, como a festa da Páscoa, como a festa do Rosh Hashanah, que seria o ano novo deles, dentre algumas outras, vai gente do mundo inteiro. A festa de Sucote, que é a festa das cabanas, eles armam cabanas, tendas, ali em Israel, nas ruas, tudo, e eles dormem dentro daquelas cabanas. Vai judeu do mundo inteiro. Só que tem judeu que a língua materna dele é o francês, porque ele nasceu lá na França. Tem judeu que a língua materna dele vai ser o inglês. E por aí vai. Então, isso estava acontecendo em Jerusalém. E naquele dia da festa, os apóstolos de Jesus estavam dentro de uma casa e o Espírito Santo veio sobre a casa. E a Bíblia fala que pousou sobre cada um daqueles discípulos uma língua. Sobre cada um deles. Só que se você continua lendo o texto, o mesmo capítulo 2 de Atos, você vai observar que as pessoas que estavam do lado de fora, judeus de várias partes do mundo, começam a dizer: vem cá, eu estou ouvindo que alguém lá dentro está falando na minha língua materna. E o outro, de outro país, dizendo: eu também estou ouvindo que lá dentro tem alguém falando na minha língua materna. Então quer dizer que naquele momento o dom de línguas foi um dom de línguas humanas. Cada apóstolo ali dentro, cada discípulo, recebeu o dom de falar, sei lá, inglês, francês, japonês, chinês, sei lá. Línguas humanas. Aí tem gente que diz assim: mas bispo Paulo,
por que que o Espírito Santo ia conceder a alguém um dom de falar em outra língua, em outro idioma, se a pessoa pode ir para a escola e aprender? Realmente, a pessoa pode ir para a escola e aprender quando ela tem tempo. Quanto tempo é para fazer um curso completo, bom, ficar fluente no inglês? Quanto tempo mais ou menos? 5 anos? Meu Deus! 5 anos. Aí eu pergunto para você, o ide de Jesus, Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será o quê? Condenado. O ide de Jesus podia esperar 5 anos para o sujeito aprender uma língua? E imagina, cada um deles ia ter que entrar numa escola de língua diferente. Um no inglês, outro no francês, outro no chinês. Será que lá existiam escolas de línguas diferentes assim naquela época? Não! Não! Então aquele dom de línguas humanas era super necessário, porque os discípulos iriam se espalhar pelo mundo, levando as boas novas da salvação. Mas ali eram línguas humanas. Quem entendeu até aí? Línguas humanas. Glória a Deus. Quando Paulo fala do dom de línguas, ele já está falando de outro tipo de língua. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, 13, Paulo disse assim no versículo 1. Olha o que ele disse no capítulo 13, versículo 1. Olha que interessante. Só para você ver que tipo de língua estranha que Paulo estava falando. Se eu falasse as línguas dos homens e o quê? Dos anjos. Opa! Então Paulo está falando das línguas humanas, mas está falando também que existem as línguas espirituais. Você sabe o que significa a palavra anjo? Anjo. Anjo em hebraico se fala malar. E o que é malar? Mensageiro. Mensageiro. Então toda vez que a gente fala a palavra anjo, não quer dizer que são apenas os anjos bons. Tem também os anjos maus, que nós chamamos de demônios. Mas eles são mensageiros. Mensageiros de quem? De Satanás. Mensageiros de Satanás. Que tipo de mensagem que eles trazem? Vamos ver se você sabe. Engano, o que mais? Qual tipo de mensagem que eles trazem? Quer ver como é que é fácil entender, ó? Qual é o tipo de mensagem que os anjos de Deus trazem? Os anjos de Deus trabalham para quem? Para Deus. O que você pede para Deus? Cura, libertação, portas abertas, bênçãos. Quem é que você acha que traz isso até você? Os anjos mensageiros. Quem manda é Deus. É Deus. Os anjos trabalham para Deus, são mensageiros. Então, se estes trazem a bênção, os anjos das trevas vão trazer o quê? Qual tipo de mensagem? Maldição, doenças, miséria, vícios, tristeza, tudo que não presta. Então, ambos são anjos. Ambos conhecem a língua
espiritual. Então, quando alguém está falando na língua dos anjos, aquele alguém pode estar falando pelo Espírito de Deus, como aquele alguém pode estar falando pelo espírito maligno. Que é isso, Bispo Paulo? Sim. Sim. Não é apenas o Espírito de Deus que tem este conhecimento da língua estranha, da língua celestial. O espírito maligno também. Diga, irmã. Os anjos malignos, os anjos das trevas, eles eram anjos de luz. Eles são seres espirituais. Por isso que eu fiz questão de dizer para vocês que a palavra anjo significa mensageiro. Porque quando a gente fala de anjo, a gente logo pensa no bonzinho. Aquele 2 metros de altura, louro, coroa, olhos azuis, forte. Normalmente tem 2 asas grandes, brancas. Não é essa a ideia que a gente tem? Falou em anjo, não é isso que a gente imagina? Mas anjo significa o quê? Mensageiro. Anjo não é uma figura. Anjo é um ser que leva a mensagem. É essa a função dele. Então pode ser a mensagem do bem, pode ser a mensagem do mal. Depende de onde ele está vindo. Automaticamente, se uma pessoa está falando na língua dos anjos, ela pode estar falando aquilo que é bom, como ela pode estar falando aquilo que é o quê? Ruim. Depende de onde está vindo. Aí tem algo importante que eu preciso te ensinar e aprender com você nessa noite. Quando uma pessoa está falando pelo dom de Deus, pelo Espírito de Deus, em línguas estranhas, o que é que ela está falando? Está aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 2. Capítulo 14, versículo 2. Quando uma pessoa está falando em línguas estranhas, mas é vindo de Deus, do Espírito de Deus, o que ela está falando? Está aqui. Pois quem fala em línguas, fala apenas com quem? Com Deus. Pois ninguém mais entende. E em espírito, fala verdades ocultas. O que são verdades ocultas? Os mistérios de Deus. Coisas que ninguém sabe. Coisas que só Deus sabe. Então a pessoa que está falando em línguas espirituais, e ela está recebendo de Deus aquele dom, ela vai falar os mistérios de Deus. Glória a Deus. E a pessoa que está falando em línguas espirituais, mas a fonte é maligna, o que ela está fazendo? Segura na cadeira para você não cair agora. Está amaldiçoando todo mundo que está presente naquele lugar. Está amaldiçoando todos que estão presentes. E muitas das vezes tem pessoas presentes naquele momento e acha que aquele dali está cheio de Deus, e a pessoa está lá falando em línguas estranhas, blá 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 blá, e a pessoa está ali recebendo tudo na vida dela como se fosse uma coisa boa. Ainda fala amém. E ainda fala amém.
E às vezes o espírito mal está ali, ó. Eu amaldiçoo a sua geração. Eu amaldiçoo sua casa. Eu amaldiçoo sua família. Eu amaldiçoo o seu trabalho. E a pessoa está lá. Ó, estou até arrepiado só de falar. Deus me livre, Senhor tem misericórdia. E o outro está lá, amém. Oh glória, eu recebo. Acontece ou não acontece? Irmãos, por isso que nós estamos aqui aprendendo. Nos montes da vida então é o que mais tem. Meu Deus do céu, tem gente que vai chegando no monte, já vem a irmã lá de cima, blá 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 blá, a pessoa, ó glória, hoje vai ser forte. Pode ser vindo de Deus? Pode. Mas pode não ser? Também pode. Aí a pessoa fala, Bispo Paulo, e agora? Bom, primeira coisa de tudo, para saber 100% se é de Deus ou se não é de Deus, precisa-se ter aquele dom que nós aprendemos semana passada. Qual que foi o dom que nós aprendemos semana passada? Discernimento de espíritos. A pessoa que tem o dom de Deus de discernir espírito, ela bate o olho na hora e ela diz, isso é de Deus, glória a Deus. Isso aqui não é de Deus não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Aí é 100%. Aí tem uma terceira via, ó. Eu falei que tem o dom de línguas que vem de Deus, correto? Falei que tem o dom de línguas que vem do maligno, correto? E eu esqueci aqui, ó, das línguas que é a loucura das pessoas. Sabia que tem essa não? Não. Tem. A pessoa vai na igreja e um da direita está falando em línguas. E sei lá se está falando mesmo. O da esquerda também. Ela fala, então o negócio aqui é porque a gente entra no clima. Hã? Tem pastor que ensina assim, você escuta o outro falando e vai junto. Hã? Tem dicionário? Hã? Hã? Tem? E a pessoa começa também. Loucura pura. É o desvaneio. É sério. É sério. Não é brincadeira não, é sério. A pessoa não está falando em língua nenhuma. Ela está no clima do negócio todo, porque... E tem um problema todo que é a pressão religiosa. A pressão religiosa. Existem muitos lugares que subentende-se que só é de Deus e só tem o Espírito Santo quem fala em línguas estranhas. Aí a pessoa está ali. Aí alguém falou em línguas estranhas. Aí o outro lá não falou não. E o pastor falou, porque você está em pecado. Você não está bem com Deus. Porque se tivesse falado em línguas estranhas também. Aí o irmão que está lá atrás já entende o quê? Peraí. Ele vai falar que eu também estou o quê? Em pecado. Não, então peraí. Como é que é? Como é que falou ali? E ele vai entrando no clima do... Tá errado, gente. Os dons espirituais não podem ser banalizados desse jeito não, gente. Tá tudo errado. O dom de línguas vindo de Deus é maravilhoso, porque a pessoa, ela se torna boca de Deus. Ela fala os mistérios de Deus, as verdades ocultas de Deus. Então não pode ser banalizado desse jeito. Misericórdia. Apagou as luzes da igreja? 8 da noite. Agora é hora de falar em línguas. No escuro? Tô fora. Tô fora. Eu não tenho problema nenhum com o escuro não. Tem não.
Mas falar que vai apagar as luzes tudinho para todo mundo começar a falar em línguas estranhas, tô fora. Pera aí, calma, vamos chegar lá. Olha o João ali. Então quando alguém falar em línguas estranhas, está repreendido em nome de Deus. Calma. Não pode ser ferro e fogo, porque ali talvez pode ser de Deus. Nós vamos aprender agora. O que eu quero aprender com vocês aqui hoje é o que é. E estou aprendendo com você que ele pode ter 3 origens: Deus, o maligno e a loucura da pessoa. Vocês sabiam que a parte da loucura é a parte maior? Sabia não? Vocês acharam que era a parte do diabo que era maior? Não é não. É a da loucura. Essa é a maior. A maior quantidade é a parte da loucura. E eu quero entender com vocês aqui como identificar. 100% garantido é através do dom de discernimento de quê? De espíritos. Aí é 100% garantido. Se você buscar em Deus, se humilhar, falar: Senhor, eu não quero ser enganado. Senhor, eu quero ter discernimento de espíritos. Eu não quero que o inimigo venha me enganar. Por favor, me concede esse dom. Se você tiver o dom de discernir espíritos, é 100%. Agora, como nós estamos uns crentes muito relaxados, nós somos uns crentes que não quer orar mais, que não quer jejuar mais, que não quer se consagrar mais, que não quer mais ler a Bíblia. Nós estamos uns crentes muito relapso. Então eu vou ensinar para vocês aqui um outro mecanismo. Mas esse não é 100%. Mas já vai ajudar bastante. Bispo Paulo, eu ainda não tenho o discernimento de espírito. Vou buscar a partir de hoje em Deus, porque não quero ser enganado. Mas Bispo Paulo, como é que eu posso ter pelo menos um parâmetro? Vou te ensinar um parâmetro aqui que vai te ajudar pelo menos 90% a discernir uma coisa e outra. Só entre se é de Deus ou se é de quem? Do maligno. A parte da loucura não tem jeito não. Não, a parte da loucura não tem. A parte da loucura é só se tiver o discernimento de espírito. Porque se tiver o discernimento de espírito, eu sei se aquele espírito que está ali é o de Deus, se aquele espírito que está ali é do maligno, ou se ali não tem espírito nenhum. Entendeu? Aí é 100%. Mas o que eu vou te ensinar agora vai te dar assim 90% de entendimento. Se é de Deus ou do maligno. Mateus capítulo 7. Abre aí sua Bíblia. Tudo na Bíblia. Aqui não tem nada inventado não. Tem doutrina de homens aqui não. Mateus capítulo 7, versículo 15. Se você entender isso aqui, já vai te ajudar assim 90%, 95%. Mateus capítulo 7, versículo 15, está escrito assim: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de quê? De ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Toma cuidado. O que é um lobo esfomeado? Quer arrancar de você alguma coisa. Alguma coisa. O inimigo veio somente para roubar, matar e destruir. Se ele está usando a boca de alguém para falar em línguas estranhas ali perto de você, é porque ele quer roubar, matar e destruir. Então tomem cuidado. Versículo 16 ao 16. Continuando aqui, Mateus 7,16. Vocês os identificarão por seus frutos. Olha o Senhor ensinando aqui. Jesus que falou isso.
Você vai saber se aquela pessoa está cheia do Espírito de Deus ou do espírito maligno pelos frutos da pessoa. Aí Jesus continua dizendo: é possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Jesus está perguntando para você: dá para colher uva do espinheiro? O que dá no espinheiro? Espinhos. A uva vai dar na videira. Então Jesus falando, não dá para ter o fruto da videira no pé de espinheiro. E nem figos não dá para colher nas ervas daninhas. Você olha para o pé e observa os frutos. Não tem como aquele pé produzir frutos diferentes do que ele é. E aí Jesus continua assim, versículo 17: da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos o quê? Ruins. Para finalizar no 18, a árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos o quê? Bons. Pronto. Tá ali a irmã falando em línguas estranhas, que é uma beleza. Eu não tenho discernimento de espíritos, então não sei se é de Deus, se é do maligno ou se é loucura da pessoa. O que eu vou fazer? Não vou aceitar, não vou receber, também não vou repreender, não vou nada. É como se aquilo não fosse comigo. Para mim acreditar ou entender que é de Deus, eu vou olhar para os frutos da árvore, os frutos que está produzindo. Já te ouço. Aí eu vejo a irmã é mentirosa. Opa! Mentira é um fruto que não provém de Deus. Já identifiquei um fruto. Aí daí a pouco eu vejo outro fruto. A irmã fala mal dos outros. Lembra lá do Salmo 15? Opa! Outro fruto que não é de uma árvore o quê? Boa. E a irmã também gosta de uns viciozinhos. Ai, mano. O espírito que está ali não era de Deus que estava falando. Viu? Eu te ensinei um mecanismo que não é o ideal. O ideal é o discernimento de espíritos. Mas pelo menos dá para você ter uma noção, uma ideia. Agora eu olho, os frutos são bons. Olha, a pessoa é tudo aquilo que o Salmo 15 estava ensinando para nós. Poxa, é quase 100% que é o Espírito de Deus que estava usando a irmã. Quem está entendendo? Então eu observo os frutos. Eu observo os frutos. Mas o ideal mesmo é ter o quê? O discernimento de espírito. Aí erra, no discernimento de espírito erra? Não. Então eu já sei mais ou menos identificar o que é bom, o que é ruim, o que vem de Deus, o que não vem de quem? De Deus. A loucura dá para identificar? Não. Aí vem o seguinte agora. O apóstolo Paulo vai ensinar para nós que de todos os dons espirituais, esse daí é o menos importante. Que isso? É. E por que ele vai ensinar dessa maneira? Porque o dom de línguas estranhas, línguas espirituais, ele só vai ter valor se tiver quem interprete. Porque se não tiver quem interprete, ele só vai causar o quê? Confusão.
vai edificar a igreja em quê? Em nada. Imagina esse período todinho que eu estou com vocês aqui, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra juntos, eu tivesse falando em línguas estranhas desde o começo. O que é que você teria aproveitado desse culto até agora? Nada. Hã? Se não tivesse o intérprete aqui, o que você estaria aproveitando aqui até agora? Nada. Nada. Vocês iam estar olhando para lá, para cá e falando, o bispo ficou louco. Eu vim no culto para ouvir a palavra de Deus e não estou recebendo nada, não estou entendendo nada. Então Paulo vai classificar esse como o menos importante, ou um dos menos importantes. Aí tem gente que vai dizer assim, mas por que isso é bom eu entender? Porque infelizmente muitos lugares atribuíram a maior importância para esse dom. Você só é de Deus se falar em línguas estranhas. Se não falar, não é. Olha o que Paulo fala sobre isso. Lá no capítulo de número 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. Está aqui na minha Bíblia. Encontraram aí? 12, 28. Olha o que está escrito aqui. Olha só, presta atenção. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, olha como é que a Bíblia faz questão de dizer, qual que é o mais importante aqui? Em primeiro lugar, os apóstolos. Que apóstolos? Os de Jesus, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Judas 1, Judas 2, você sabe que tinha 2 Judas, né? Não? 2 Judas. O Iscariotes e o Tadeu. 2 Judas. E por aí vai. Então, em primeiro lugar, quem? Os apóstolos. Em segundo lugar, quem? Os profetas. Tem gente que acha que profeta é apenas o vidente. Nós falamos muito sobre isso aqui no dom de profecia. O vidente, ele só é citado na Bíblia 4 vezes. Só 4 vezes. O profeta que a Bíblia fala é no caráter do que a própria Bíblia nos ensina. Elias, Eliseu, Jeremias, Daniel, Isaías. O que eles faziam? Eles mostravam para as pessoas o erro delas e ensinava para elas o caminho de se voltarem para quem? Para Deus. Esse é o profeta bíblico. Não quer dizer que o profeta não possa trazer uma evidência. Mas o profeta, no caráter bíblico, é aquele que puxa a orelha, que corrige, que diz, ovelhinha, tá errado aqui, ai, ui, é por ali, entendi, vou lá. Então, primeiro Deus estabeleceu para a igreja os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, o quê? O que é o mestre? É aquele que ensina a palavra de Deus. Em quarto lugar, o quê? Os que fazem milagres. Então, olha, onde é que os que fazem milagres estão? Aonde? Em quarto lugar. Isso aqui pela Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Em quinto lugar, quem? Os que têm dom de cura. Percebe que os que têm dom de cura vêm no quinto lugar. Depois de apóstolos, depois de profetas, depois de mestres, depois dos que fazem milagres. Em sexto lugar, o quê? Os que ajudam os outros. Em sétimo lugar, o quê? Os que têm dom de liderança. E em último lugar, os que falam em diferentes línguas. Último lugar. A pergunta da irmã: pode uma pessoa falar em línguas estranhas, espirituais, e ela mesmo interpretar o que? Pode, mas aí ela vai ter que ter o dom das línguas estranhas e o dom da interpretação. É outro dom que é o que nós vamos falar domingo que vem, que vai ser tremendo.
que na minha concepção é o maior de todos os dons espirituais. Porque aquele que interpreta as línguas estranhas, ele pode conversar com o próprio Deus nas línguas estranhas. Entende isso? O que interpreta, vamos falar de uma forma simples para todo mundo entender. Digamos que eu seja um ótimo intérprete do inglês. Aí está aqui alguém que veio dos Estados Unidos, falando tudo em inglês, e vocês aí em português. Aí ele fala em inglês, eu interpreto para vocês o que ele falou em inglês. Aí você faz uma pergunta aí. Ele não vai entender. Aí eu venho aqui e converso com ele claramente em inglês. Olha. Então a pessoa, nós vamos falar muito forte sobre isso domingo que vem. A pessoa que tem o dom de interpretar as línguas estranhas, ela tem uma capacidade especial até para conversar com quem? Com Deus. Nas línguas espirituais. É muito forte isso. Mas vamos continuar aqui, ó. Então o dom de falar em línguas diferentes está em último lugar. Quer entender por quê? Vou te explicar. Capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Diz assim: quem fala em línguas, fortalece a quem? A si mesmo. Mas quem profetiza, fortalece toda a igreja. Porque está falando ali sobre o caminho de quem? De Deus. Sobre abandonar o pecado. Então está fortalecendo toda a igreja. Mas quem fala em línguas espirituais, se vier de Deus, o dom, está fortalecendo só a si mesmo. Continuando, versículo 5. Versículo 5. Gostaria, olha Paulo falando. Gostaria que todos vocês falassem em quê? Em línguas. Mas gostaria ainda mais que todos profetizassem. Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem, para que toda a igreja seja fortalecida. Então Paulo está dizendo, olha, o dom de profecia é superior ao dom de línguas, a não ser que tenha alguém que interprete o que você está dizendo. Porque aí toda a igreja vai ser fortalecida, ouvindo sobre os mistérios de quem? De Deus. Aí ele continua, versículo 6. Versículo 6. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso os ajudará? Olha que forte isso. Paulo falando, se eu for visitar vocês e chegar aí só ficar falando em línguas espirituais, o que? E a minha visita a vocês, o que eu estiver falando vai ajudar vocês em quê? Aí Paulo continua, mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Agora olha que forte o que ele diz no versículo 7. Olha que tremendo. Até mesmo instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, precisam soar as notas com o quê? Com clareza. Do contrário, ninguém entende a melodia. Olha quantos instrumentos musicais nós temos aqui. Se fosse só sentar ali e bater o dedo, qualquer um de nós podia ali fazer. Mas não é. Se não tiver quem interprete as notas que saem ali, não tem proveito nenhum para nós aqui.
Quando o seu Ângelo pegou ali o violão hoje e tocou, ele teve que interpretar para nós as notas musicais. E quando ele interpretou as notas, nós entendemos e cantamos juntos. Se ele tivesse tocado ali sem interpretar as notas, qual o proveito nós teríamos? Nenhum. Nenhum. Ficava só no blá blá blá. É isso que Paulo está ensinando sobre as línguas estranhas. Se não tiver quem interprete, então é o dom menos importante. Menos importante. É muito mais proveitoso se trouxer um ensinamento, uma profecia, um conhecimento novo. E aí ele continua no versículo 8. 1 Coríntios 14, 8. E se a trombeta não emitir um toque nítido, como os soldados saberão que estão sendo convocados para a batalha? Como? Não tem como saber? O mesmo acontece com vocês. Se usarem palavras incompreensíveis, como alguém saberá o que estão dizendo? Será o mesmo que falar ao quê? Ao vento. É como se você estivesse falando ao vento. Não vai ter serventia nenhuma. Versículo 16, vamos no 16 para adiantar. No mesmo capítulo 14, versículo 16. Pois, se louvarem apenas no Espírito, como poderão louvar com vocês aqueles que não os entendem? Como poderão agradecer com vocês se não entendem o que estão dizendo? 17. Vocês darão graças muito bem, mas não fortalecerão aqueles que os ouvem. Quem lembra no primeiro dia que nós aprendemos que os dons espirituais devem ser utilizados para servir ao próximo? Quem lembra que nós lemos aqui na Bíblia? Então, se eu estou falando em línguas estranhas e não tem quem interprete, a quem eu estou servindo aqui? Ninguém. Ninguém. Versículo 18. Olha, agora é forte, hein? Presta atenção isso aqui, ó. Dou graças a Deus, Paulo falando, porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Sabe por que Paulo falou assim para aquele povo, para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto estava se sentindo superior às outras igrejas, pelo fato de falar, as pessoas ali falar em quê? Em línguas estranhas. Eles estavam se sentindo melhores do que os outros crentes, mais de Deus do que os outros crentes, porque supostamente estavam falando em línguas estranhas. Por que eu digo supostamente? Porque poderia ser vindo de Deus, vindo do maligno ou da loucura da cabeça de muitos. Então eles estavam se sentindo mais de Deus. Aí Paulo vem dar essa lenhada. E o que é que acontece hoje normalmente nas igrejas? Aqueles que supostamente falam em línguas estranhas não ficam se sentindo mais de Deus do que os outros? Não é a mesma história se repetindo? A pessoa fica se sentindo superior. Mas peraí, o dom espiritual não é para mim ser servido, é para mim o quê? Servir. Se é para mim servir, como é que eu vou me sentir superior ou melhor do que o outro? Se é para mim servir, aonde está a superioridade minha? Não tem, pelo contrário. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Então Paulo virou para eles e falou, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais que qualquer um de vocês. Agora vem a lenhada mais forte. Versículo 19. Contudo,
numa reunião da igreja, prefiro dizer, isso aqui é o grande Paulo, hein? Prefiro dizer 5 palavras compreensíveis que ajudem aos outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E aí? O grande Paulo diz: eu falo em línguas estranhas mais que qualquer um de vocês, mas numa reunião da igreja, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo compreenda e ajudem as pessoas, do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas que ninguém entenda nada. Eu não vou estar ajudando ninguém. Versículo 20. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal, a malícia, a maldade. Seja inocente como um bebê, mas sejam maduros no entendimento. Abre a visão. Tem um ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Nem todo aquele que diz ser de Deus realmente vai ser de Deus. Para de besteira. Ah, porque tá blá 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 blá, é cheio de Deus. Quem disse? E ainda que seja cheia de Deus, o que ela está falando está me edificando em quê? Ela pode estar cheia de Deus, mas está me edificando em quê? Está me ajudando em quê? Às vezes a gente se perde no entendimento das coisas e a gente acaba deixando de dar valor àquilo que realmente importa. Versículo 21. Vamos continuar. Tem que ser mais ligeiro aí, por favor. Pois as escrituras dizem: falarei a esse povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Mesmo assim, esse povo não me ouvirá. Diz quem? O Senhor. Portanto, falar em línguas é um sinal não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, volta por favor. A profecia, contudo, é para os que creem e não para os descrentes. O que significa aquilo aí? Vocês entendem? É o que a dona Cida falou agora há pouco. Alguém chegou, usado por Deus, porque se cumpriu, se confirmou, falou em línguas, interpretou, e naquele momento ali trouxe aquilo que ela precisava, ajudou. Então o falar em línguas não é para aquele que talvez está ali vivendo a fé, o momento ali aprendendo a palavra. Não, é para o descrente. Porque quando a pessoa escuta algo que se cumpre, é do jeito que foi profetizado ali, foi revelado na língua, poxa, Deus falou comigo. Olha, Deus existe, olha que maravilha. Mas para o crente. Versículo de número 23. Se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que vocês são o quê? São loucos. Imagina, chega uma pessoa pela primeira vez aqui hoje, um convidado, e está todo mundo aqui falando em línguas estranhas, todo mundo. A pessoa lá na porta vai pensar o quê? Isso aqui é igreja ou manicômio? Como é que conseguiu juntar um tanto de gente louco assim ao mesmo tempo? Reteté? Meu Deus. Juntou todo mundo e... Agora olha que interessante, no 24. 24. Mas, se todos vocês estiverem profetizando, e descrentes, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem nessa reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ou seja, se tiver aqui o culto, ensinando o caminho de Deus, falando daquilo que é pecado, que não agrada a Deus,
Aí a pessoa que está vindo pela primeira vez, que talvez está vivendo na vida errada, ela vai identificar aquilo que precisa mudar, aquilo que não agrada a Deus, normalmente é convencida do pecado, e ele é julgado por aquilo que está sendo dito. Ou seja, trouxe ajuda para ele. Versículo 25. Agora começa a vir a parte fortíssima. Fortíssima. Acompanha comigo aí, ó. 14, 25. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Quem já entrou assim no culto alguma vez? E ali no culto, Deus usou a boca de alguém que estava profetizando, ou seja, estava pregando a palavra de Deus, e falou exatamente aquilo que você estava vivendo, foi em cima, e ninguém mais sabia, você não conhecia ninguém naquele lugar, naquela igreja, e você realmente entendeu: olha, Deus está no meio dessas pessoas. Quem já aconteceu isso com você? Olha aí, comigo, com todos, aí. Viu por que Paulo está ensinando que o dom de línguas, ele fica em último lugar? Aí você chega pela primeira vez e alguém está lá, blá, 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 blá. Eu não estou me desfazendo. Eu estou mostrando para você o que significa se não tiver um intérprete. E blá, 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 blá. Você está ali, você... Tipo, tu aonde? Que loucura é essa? Será que esse pastor aí fala em outro idioma? Trouxeram um pastor diferente hoje? Agora é o 26, presta atenção no 26, para finalizar. Nós vamos finalizar lá no 28. Mas vamos aqui no 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Aí Paulo agora já vem direto. Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. A todos. Não, agora, olha, agora é forte, hein? Não mais que 2, ou o quê? Ou 3, devem falar em quê? Em línguas. Olha Paulo dizendo, hein? Numa igreja inteira, não mais do que 2, ou o quê? Ou 3, devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Estou lendo a Bíblia com você. Isso aqui não é doutrina dessa igreja. Estou lendo a Bíblia. Então, não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas. Devem se pronunciar um de cada vez. E alguém deve interpretar o que disserem. Agora, olha o 28. Mas, se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer como? O que está escrito? Devem permanecer como? Calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Se não tem quem interprete, por mais que a pessoa tenha recebido o dom de línguas estranhas, ele deve ficar o quê? Calado. No máximo falar em Deus, falar com Deus em particular. Mas você já percebeu que não é isso que acontece? Você já percebeu que o povo faz questão de, um começa do lado de cá, blá, 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 aí o outro ali, não sei se
se é no espírito mesmo, ou se não é, ou se é na loucura, ou se é na vaidade de aparecer que é mais de Deus, o outro começa a falar mais alto ainda para sufocar o de cá. E blá de lá. E aí no meio começa o outro também. É isso que a Bíblia está ensinando? É só ler a Bíblia. O segredo para servir a Deus é só ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Eu falei aqui que o dom das línguas estranhas não existem? Falei isso? Não, falei que existem. Falei que pode vir de Deus. Falei que pode vir do maligno. Falei que pode ser da loucura do ser humano. Ensinei a você como descobrir se é de Deus ou não. O mais perfeito dom de discernimento de espírito. Não tem? Vai para aquele parâmetro de Mateus capítulo 7. O fruto que a árvore produz. Estou ensinando para você como que esse dom deve ser usado. E se não tem quem interprete, a pessoa tem que ficar o quê? Calada na reunião da igreja. Não vai edificar ninguém. Não vai ajudar ninguém. Mas se tiver quem interprete, glória a Deus. Aí vai edificar a toda a igreja. Posso te dar um conselho? Depois de tudo que você ouviu hoje, cuidado por ficar dizendo amém lá. Qualquer língua estranha que apareça perto de você. Cuidado quando alguém chega no seu comércio falando em línguas estranhas. Cuidado. Pode ser de Deus? Pode. Mas tome o quê? Cuidado, porque pode não ser. Por que Paulo falou desse dom para a igreja de Corinto? Por que Paulo fez questão de explicar tudo? Porque aquele povo estava se achando superior. E hoje em dia o que mais tem é gente que se sente superior porque supostamente está falando em línguas estranhas.